Bom dia, bom dia, bom dia! 10 de novembro, o ano da graça de 2020. Esta é a Cor do Dinheiro, versão matinal, e o meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço. Ora, temos uma longuíssima agenda pela frente, razão pela qual eu vou já avançar dois alertas. Primeiro, hoje vamos ter o Think Tank, como é habitual, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar à conversa com o AMEM sobre a semana política e económica. A propósito, vamos analisar uma parte da entrevista do Primeiro-Ministro ontem à TVI. Segundo, o Mel Talks desta semana, vou já anunciar aqui, vai ser sobre as eleições americanas e os desafios que se colocam à sociedade americana. Vai ser com um antigo colega meu de faculdade nos Estados Unidos, Benjamin Davis, que foi editor de vários meios de comunicação social nos Estados Unidos, inclusive a televisão, a NBC, e agora é professor de jornalismo nos Estados Unidos. Ben Davis, marcado para quinta-feira, às 18 horas, à conversa comigo com o Jorge Marrão. Então vamos à agenda de hoje. Não se esqueça, este canal tem uma parceria com a Prozis, mais pormenores serão divulgados dentro de dias. Então vamos à agenda de hoje, ok? E é assim, antes da ordem do dia, vamos para o tweet maravilha de uma menina chamada Leonor Rosas, que me dizem que é filha, eu não conhecia, nem a conheço pessoalmente, dizem-me que é filha de um destacado dirigente da esquerda portuguesa. Então diz assim, a querida Leonor, celebra hoje 103 anos a revolução que abalou o mundo. À frente do seu tempo, a Revolução Russa representou a libertação de milhões de operários e camponeses, o fim da guerra, um avanço sem igual nos direitos das mulheres e das pessoas LGBT e saúde e educação para todos. Porra, pá! Ó Leonor, eu não sei que idade é que tu tens. Bem, tem assim um ar novito, ela. Não sei qual é a instrução que tu tens, a educação. Mas, ó querida, vai lá estudar um bocadinho. Vamos começar pelo mais evidente. Direitos LGBT em 1917, Leonor? Já agora. Qual foi o partido que mais reacionariamente se opôs a questões de LGBT em Portugal? Ó Leonor, estás um bocadinho desfasada do tempo. Bom, segundo ponto. Ó querida Leonor, deve ter sido por isso mesmo que estes milhões de operários e camponeses tinham uma vontade enorme de correr com aquele regime de lá. Digo eu. Ó Leonor, francamente, assim, eu até imagino que tu tenhas estudos, ok? Razão pela qual podíamos te poupar esta risota, digo eu. Bem, vamos lá então para o resto da agenda. Com cada uma às vezes. Bem, tema muito sério. Li algures e disseram-me que um concurso para admitir agentes na PSP não esgotou as vagas. Isto é preocupante. Porquê? Porque até há pouco tempo havia uma grande procura para esta profissão, por ser agente da autoridade. É o que isso que é um polícia, o que é isso que é um GNR. Agentes da autoridade. Eu não conheço outra forma de termos paz e progresso numa sociedade sem termos ordem. Razão pela qual sistematicamente aqui me ponho ao lado dos polícias e das forças militarizadas. Cometem, às vezes, erros, às vezes, entre aspas, erros, cometem, mas todos cometemos, são um ou dois, não quer dizer que seja as corporações inteiras. Sobre isso, amanhã é daqui lembrar um pormenor, mas é preocupante vermos um concurso para abrir, aliás, tinha vagas para agentes da PSP, deserto. Segundo ponto, não sei muito bem onde é que nós queremos chegar pela forma como tratamos as forças da autoridade. Ontem houve um tiroteio na Avenida da Liberdade. Ouviu bem? Na Avenida da Liberdade. Não foi no Casal Ventoso ou noutros sítios pouco recomendados. Bom, não estou a falar de quem vive no Casal Ventoso, estou a falar daquele mercado de droga que havia, que agora se transferiu ali o salveiro para o intendente, que eu já vi pessoalmente. Mas enfim, não estamos a falar disto, estamos a falar da Avenida da Liberdade. Ontem, houve uma cena, mais uma, na Cova da Moura, por causa da polícia que foi lá dispersar um ajuntamento de pessoas e a coisa correu mal.
Eu não sei muito bem que sociedade é que a gente quer criar, tirando poder ou não dando o poder que as forças da ordem precisam. Não sei. Não é capaz de não ser grande coisa. Digo eu. A Ministra da Cultura, aquela querida Graça Fonseca, a menina dos drinks ao final da tarde, não estou a sugerir que ela bebe ao final da tarde. Estou a falar da menina que disse vamos agora a um drink de final de tarde. Ontem no Parlamento pedia, muito atacada aliás, pedia às pessoas para não deixarem de ir a espetáculos. Você já percebeu porque é que ninguém leva a sério o governo? Um dia dizem uma coisa, outro dia de outra. Aliás, eu achei piada na semana passada aquela história de você tem um bilhete para um concerto no outro concelho, pode ir. Isto não é nada, percebe? Isto parece um queijo suíço. Você faz regras, depois diz assim, há uma série de exceções, e vai ver e fica com a sensação que as exceções são mais do que a regra. Isto não é nada, é por isso que as pessoas estão baralhadas, percebe? Hoje dizem uma coisa, já percebeu porquê? Ela está encurralada pela malta da cultura. A malta da cultura é um lobby com um poder imenso, percebe? Aliás, eu suspeito que a malta da cultura tem mais poder do que o pessoal da restauração e do comércio. Suspeito eu. Com a história das ajudas, a forma como consegue influenciar o governo, como consegue chegar ao poder de decisão. E repare, eu não tenho nada contra a cultura, percebe? Agora, estas comunicações de uma coisa num dia e outra que não é bem assim no outro, isto passa uma péssima imagem para o resto da sociedade. Ponto seguinte. Rui Rio. Olha, vou fazer isto. Pessoal do PSD, eu estou a elogiar Rui Rio hoje. Maravilha. Rui Rio ontem, em direto, respondeu muito bem às questões jornalistas sobre a história da coligação dos Açores. Com factos. Uma coisa é bullshit, percebe? Conversa da treta. O Primeiro-Ministro fez isso ontem na TV e já lá vamos. Outra coisa é factos. Ontem Rui Rio foi buscar 3 factos. 1, 2, 3. Redução de deputados, redução de funcionários públicos, redução do rendimento mínimo garantido, quando ele não justifica. Ou se quiser rendimento social de inserção. Ele está um bocado atrasado na terminologia. Ao pessoal, aos assessores do Rui Rio. Atenção a este ponto. Não é rendimento mínimo garantido, é rendimento social de inserção. Agora, hoje em dia. E disse, não estou de acordo com aquilo, portanto, desculpe, isto é política de extrema-direita? Olha, muito bem respondido. Se há coisa que eu acho que a direita precisa de fazer, é ser clara nas suas propostas. Porquê? Porque se ganhar eleições um dia vai dizer às pessoas, não, eu não menti, está aqui. Eu prometi isto e vou fazer isto. A minha proposta foi sancionada, percebe? Foi aprovada pelos portugueses. É muito importante dizer isto. Portanto, Rui Rio esteve muito bem. Só mais um pormenor. Assessores do Rui Rio, epá, digam ao homem parar com aquela coisa do o jornalista faz uma pergunta aos rapazes e raparigas. Epá, corrijam aquilo. Ele anda com aquela história há muitos meses já. Ponto seguinte. A entrevista do Primeiro-Ministro à TVI, António Costa no seu melhor/pior. Melhor quer dizer pior. Então, vamos lá. Ajudas à restauração. O Governo, de repente, vai descobrir novas ajudas à restauração. Eu só lhe quero fazer uma pergunta. Você já lembra-se, se eu lhe fizer a pergunta agora, você sabe quantos apoios já foram criados depois de março? E sabe quantos já foram utilizados? Quanto é que foi utilizado algum? E já agora, conhece os pormenores todos da burocracia? Isto é a política deste governo. Anuncia sempre uma coisa nova. Todos os dias uma coisa nova. O problema é que ninguém se indica isto, ninguém escrutina isto, percebe? E a gente fica com a ideia de, porra, já são tantos. Ao pessoal da comunicação social que tem meios para fazer isto, vão lá fazer esse escrutínio. Dá jeito, talvez ajude um bocadinho a percebermos esta história toda. Já agora uma coisa, não acredito que saia daqui uns grandes apoios para a restauração. Sabe porquê? Porque aquilo que dizia o público na manchete ontem. Portugal é o país, vamos voltar a isto esta semana, Portugal é o país que gasta menos para apoiar as empresas e o país na crise. É verdade, sabe porquê? Vou fazer outra vez. Caput. Não há. Keine. Ok? Não há dinheiro. Não há tutu. Não se esqueça disso, ok? Quando você ouvir propaganda. Ponto seguinte, ainda na entrevista do Sr. Primeiro-Ministro à TV. As desculpas. Portugal foi... Como é que é? Deixe-me lá ver se não me engano. Em Portugal, como noutros países da Europa, não se previu a chegada da segunda vaga da pandemia tão cedo. Repare num pormenor. Em Portugal, como noutros países da Europa. Who the fuck cares about outros países da Europa?
Eu estou preocupado em perceber se o meu governo não é como os dos outros países da Europa. Percebe? Mas isso não é importante aqui. A questão não é prever se chega mais cedo ou prever mais tarde. A questão é, nós estávamos preparados? Não. Diga o senhor Primeiro-Ministro, a menina Marta quase temido, ou tremido, ou outra pessoa qualquer. Não. E aqui é que nós temos que apontar o dedinho ao governo. É o senhor Primeiro-Ministro. Infelizmente não vi ontem o Miguel Sousa Tavares muito acutilante nesta matéria. Desilusão minha. Se estava à espera demais. Se calhar foi erro meu. Mais, ainda sobre a entrevista do senhor Primeiro-Ministro. Ainda vamos voltar a estas frases da semana daqui a bocadinho, mas há um momento alto da entrevista, como tinha que ser. Eu tinha escrito aqui no Jornal de Negócios na segunda-feira e tinha chamado a atenção aqui. O senhor Primeiro-Ministro precisa urgentemente arranjar factos extra para desviar a atenção dos portugueses do assunto. Qual é o assunto? É o Chega. E o acordo com o PSD nos Açores. E toca de gar... E aqui é que eu acho que Miguel Sousa Tavares esteve francamente mal ontem. Porque aquela conversa do senhor Primeiro-Ministro, não sei quantos, não há país na Europa, não sei quê, onde os partidos no poder vão buscar a extrema-direita. Bem, quer dizer, eu sinceramente acho que há várias extremas-direitas na Europa. Mas a questão não é essa. O ponto fundamental é este. Também noutros países da Europa não há partidos socialistas que vão buscar os comunistas e os bloquistas para o poder. Certo ou errado? Miguel não esteve bem aqui. Mais, na Alemanha, foi um dos aspectos que ele falou. A senhora Merkel não sei o quê. A senhora Merkel tem um partido de extrema-direita com tendências nazis chamado AfD. A senhora Merkel é muito sensata, mais do que o António Costa. Mas a razão pela qual eles são ricos, nós somos pobres, não é? Mas, adiante. O entrevistador ontem esteve muito mal neste aspecto. É que podia ter ido à Alemanha dizer, então quer falar da Alemanha? Vamos então à Alemanha. Você conhece o Partido Socialista Alemão encostado à malta que parece o Bloco e o PCP? Sabe como é que se chama esse partido na Alemanha? Eu ontem não me lembrava disto. Telefonei a um amigo meu alemão só para ver se me recordava. Die Linke. Percebe? D-I-E, Linke. L-I-N-K-E. Aqui, Miguel Sousa Tavares esteve mal. Eu não sei se isto é falta de preparação para as entrevistas, se o que é. Não faço ideia. Mas acho que valia a pena ter encostado o Primeiro-Ministro às cordas com esta questão. Mas, moral da história, onde é que eu acho que o entrevistador não esteve mesmo bem? Aqui, devia ter dito assim ao Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá. O senhor tem tanta matéria para estarmos aqui a falar sobre a pandemia, a economia, e vai buscar outra vez a história estafada do PSD e do Chega, não sei das quantas? Isto não faz sentido, pois não. Eu acho que é preciso encostar os dirigentes à parede nestas matérias. Tenho pena que às vezes as entrevistas passam assim de levemente, percebe, ao lado destes assuntos. É uma pena. Os jornalistas servem para ser chatos, quando é preciso serem chatos. Bem, as buscas das autoridades em clubes de futebol. Benfica, Santa Clara, não sei quê, não sei das quantas, no passado o Porto, mais o Sporting. Bem, você sabe que eu sou adepto do Benfica. Eu fico preocupadíssimo com isto. Isto passa uma péssima imagem dos clubes. Suspeitas sobre a forma como os clubes são geridos, os negócios que fazem. Eu, sinceramente, espero bem que nós entremos numa nova fase em Portugal. Mas há uma pergunta que tenho para fazer. Estas buscas podiam ter sido feitas há 2 semanas? Ou estiveram mesmo prontinhas para ser feitas ontem? Está a ver onde eu quero chegar? Está a ver onde quero chegar? Pronto, vamos passar então para a agenda. Vacina. Ontem, mal anunciou isto, perguntei a um amigo meu que tem mania de andar a comprar e vender ações todos os dias. Já compraste ações da Pfizer? Bem, não sei como é que aconteceu depois, não fui ver, nem me interessa. Nem estou a recomendar que comprem, atenção. Piadinha. Piadinha porquê? Porque obviamente isto provoca um boost. Você ouve alguém da Pfizer dizer assim. Os testes mostraram que a vacina é eficaz em 90% dos casos. Bum! É normal, é natural. Mas há muitas coisas por responder. Imunidade fica garantida. Vai ser como a da gripe, muda todos os anos. E qual é a mudança depois dessa... Bom, questões que eu não domino nem quero dominar. Não é a minha área. Mas são perguntas que nós, como cidadãos comuns, podemos fazer. E devemos fazer. Mas uma coisa é certa.
Isto muda a face do problema? Muda sim. Bem podem vir aí os epidemiologistas e dizer, não sei quantos, não sabemos isto. Está bem, tudo bem. A da gripe também não mudou muita coisa. Há sempre ali coisinhas que não funcionam. Mas olha, é eficaz. Olha que para mim tem produzido um efeito brutal. Dando para. Portanto, meus amigos, pese embora todas as reticências, isto é um game changer. Muda o jogo. Percebe? Muda a face do jogo. Está a perder por 3-0, está a ganhar por 4-3. Está a perceber? Não, isto não é piada ao Benfica. De domingo. Percebe? E, sobretudo, muda uma coisa. A expectativa. A economia vive de expectativas das pessoas, não é? Ora bem, se você começa a perceber assim, espera aí, isto no próximo ano, em produção em massa, pode começar a resolver o problema no mundo, faz uma diferença brutal. Nas expectativas das pessoas, na questão sanitária, na questão da economia, no consumo. E isto é que a gente precisa urgentemente. Assim, se confirma nas próximas semanas que isto são mesmo boas notícias. Bom, mas agora tenho uma pergunta para lhe fazer sobre esta matéria. Já pensou neste pormenor? Quem foi a empresa que primeiro anunciou este breakthrough? A Rússia anda nisto há não sei quanto tempo. Até anunciou que já tem uma vacina eficaz, mas depois não dá os resultados dos testes às pessoas, à comunidade científica. Quando é assim, eu digo assim, cheira mal. A China, a mesma história. E agora é esta. Já reparou que foi uma empresa de mercado livre a chegar primeiro a isto? Depois digam mal de capitalismo. Ok? Depois digam mal de livre mercado. O mundo não seria o que era se não tivesse havido a Revolução Industrial e não tivesse havido a abertura das economias como houve nos últimos 200 anos. Ainda estaríamos no tempo dos sovietes, ou pior do que isso. Bom, vamos então para o terceiro ponto da agenda, que é uma coisa que me preocupa soberanamente e não vi isto suficientemente discutido ontem. Há um estudo de umas pessoas ali da Faculdade de Medicina do Porto que foram analisar os dados que a DGS e o Ministério da Saúde fornecem à comunidade científica. E descobriram coisas gritantes, como homens grávidos, morto com 134 anos, coisas desse género. Você dirá, Camilo, essa não é nova. Pois não, é verdade. Já tínhamos ouvido isto em julho, salvo erro. A última vez que a vozinha da DGS pronunciou sobre isto foi em setembro. E, portanto, a pergunta é, estes senhores estão a analisar, isto é notícia de ontem. O estudo aponta para factos recentes. Primeira pergunta. Nestes meses todos não houve tempo e não houve sageza e não houve recursos para corrigir isto? Bom, você pensa, está bem, mas qual é a gravidade? Eu vou-lhe dizer qual é a gravidade. Segundo estes senhores, não sou eu, há 3 estudos científicos já publicados que se basearam nestes dados. Pergunta, qual é a credibilidade dos estudos? É se você não tem a estatística bem fundamentada, o resultado há de ser sempre mau. A gente sabe isso de economia. E a gente sabe isso de outras áreas de estudo. É importante que os dados estejam corretos, sejam fidedignos. Bem, e há aqui o aspecto que mais me preocupa nisto. Como você sabe, ouve dizer com frequência, atenção, grupos de risco, pessoas com mais de 60 anos, grupos de super risco, pessoas acima dos 70 anos. Aliás, quase 90% das mortes dos últimos meses são entre os 70 ou entre os 72 e os 80, uma coisa assim do género. Não tenho de cor a estatística, mas é mais ou menos isto. E perdoe-me se cometer aqui algum erro, ok? Mas vamos raciocinar noutra coisa, que é, e depois aquelas pessoas em risco. Quem são as pessoas em risco? E são as pessoas com comorbilidades. Eu confesso que não conhecia este dado. Isto é um tempo recente para mim, comorbilidades. E agora o que eles estão a dizer neste estudo é assim, atenção, é que se aquela estatística não está bem, nós nem sequer conseguimos dizer quais são as comorbilidades que, afinal, representam um risco sério. Desculpa lá. Mas como assim? Então estão-nos a dizer coisas que podem não ser verdadeiras. Eu não sei. Podem ser e podem não ser. Ora, a ciência não pode viver disto. A prevenção não pode viver disto. A comunicação ao país, a comunicação que é um elemento fundamental, sai descredibilizada com estas coisas, percebe? E a DGS teve tempo mais do que suficiente para tratar disto. Não pode ser. Não sei o que andam a fazer. Se calhar o secretário de Estado dos Orçamentos tinha razão naquele dia que se chateou comigo e disse: a minha colega de saúde, a minha só faltou dizer que era uma santa. Está a fazer tudo o que é possível. Nota-se. Se calhar era isto. Não sei. Os Orçamentos que gostam de fazer posts, que responda a isto.
Bom, mais um ponto só sobre a história da saúde, antes de chegarmos aqui aos pontos críticos da conversa de hoje. Surgiu aí uma notícia ontem, que há uma série de ventiladores, salvo ver, 253 estão parados por falta de uma peça ou poucas peças. Isto é verdade. Se calhar o polígrafo, em vez de estar ocupado com algumas coisas de tatarata, cacaracá, devia preocupar-se com estas coisas, acho eu. Isto é preocupante, percebe? É preocupante. É preocupante saber que alguns ventiladores que vieram lá não ser comprados à China não estão a funcionar. Já agora, aqueles 8 milhões colocados no CEIA por causa de ventiladores, já avançaram com os ventiladores? Quero um conselho, você que está desse lado. Faça uma pesquisa sobre a história de ventiladores e veja quem é que manda no mundo na história dos ventiladores. Ok? Já agora, só um pormenor. Veja bem porque é que essas... São 3 empresas que no mundo controlam a história dos ventiladores. Pense bem, analise bem porque é que essas 3 empresas controlam essencialmente o mercado dos ventiladores. Pense nisso, está bem? Antes de depois de ouvir tretas, que é para você não cair em conversa. Bom, tenho aqui uma pergunta para lhe fazer. Qual é que é o objetivo? Não, antes de ir ao adjetivo, lembra-se que eu aqui na semana passada falei no milagre do Hospital de Penafiel. De repente desapareceu tudo, porque as pessoas estavam ali acumuladas, porque os hospitais precisaram trabalhar em rede. Falta o resto. O Hospital de Amarante, não é notícia minha, para onde foram levados alguns doentes, houve um surto. Porquê? Porque parece que o pessoal não estava treinado para lidar com aquilo. Deve ser a isto que o José Mendes se referia quando a senhora da saúde estava a fazer um grande trabalho. Deve ser a isto. Seguramente. Funcionar em rede faz sentido. Caramba, mas é preciso que tudo isto esteja treinado a funcionar. Se não corre mal, dá batata, não é? Bem, qual é o adjetivo que merece quem tutela estas coisas? Eu não conheço outro senão incompetente, com 3 pontos de exclamação. Bom, tínhamos aqui uma escolha sobre o Marcelo, sempre o Marcelo. Ontem veio dizer que não concordava, não estava satisfeito com aquela nova lei que altera a nomeação do governador do Banco de Portugal e dos administradores. Eu, como já cheguei aos 22 minutos, vou deixar isto para amanhã, peço desculpa, porque é uma coisa muito séria, mas mesmo muito séria. E guardaremos para amanhã. Eu, às 8.900 pessoas que estão em direto, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas aquilo, e a outras que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, e já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Já sabe, 18 horas, Think Tank, Moamem e Jorge Marrão e Joaquim Aguiar para falarmos sobre a Semana Política Económica. Nós voltaremos a conversar amanhã, às 8. Obrigado por estar desse lado e tenha um grande dia. Com licença.